Se você assistiu, né, o vídeo anterior desta série aqui do PMP, né, eu terminei prometendo que hoje a gente ia falar sobre se o PMP vale a pena ou não. Se não assistiu ainda, retorna no primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo da série, tá. E assim, o PMP vale, mas essa não é a pergunta certa, tá. A pergunta certa é: vale a pena agora, no meu momento de carreira, né, para você, no momento que você está ou não? Porque tirar cedo demais é desperdiçar uma certificação que exige que você já tenha vivido o que ela realmente valida, né. A certificação ela vem para validar ou certificar algum ponto. E esperar um momento perfeito para tirar também, por outro lado, é uma armadilha que paralisa, né, o profissional demais por tempo demais, né. Então eu vou te ajudar a entender onde você está nessa linha, né, se é cedo demais ou se já está passando do momento, e o que os números do mercado, né, dizem sobre o que está em jogo nessa certificação. Primeiro vamos aclarar um ponto, né, eu vejo 2 perfis que erram o timing do PMP, tá, e os 2 sofrem as consequências. O primeiro perfil é quem tira cedo demais. Acabou de entrar na gestão de projetos, tem 1 ou 2 anos de experiência e vai buscar a certificação como se ela fosse um atalho para você chegar em algum lugar, né, aumentar seu salário, melhorar sua visibilidade. O problema é que o PMP não é uma prova, de memorização, tá. Eu já expliquei isso no vídeo 1. É uma prova de raciocínio situacional. Ela te coloca em situações reais e pergunta, né: "O que você faria agora?". Se você nunca gerenciou um projeto com stakeholder difícil, com risco real, com a pressão, né, ali bem alta, você vai assim, ver as respostas aí no vai ser difícil entender. Então você vai ter que estudar mais. E o mercado ele percebe isso depois, né, você tem o seu PMP, mas vai fazer uma entrevista, vai trabalhar e não consegue aplicar aquilo, fica bem claro que você tirou a certificação cedo demais. O segundo perfil é quem espera o momento perfeito, sabe, e espera muito. Quando eu terminar esse projeto, quando as coisas acalmarem, quando eu tiver tempo, ah, quando, né, não sei, conseguir um salário maior, esse momento, né, não chega. E enquanto ele não chega, a janela, né, de energia, de foco, de motivação, ela vai fechando, né. E quanto mais sênior você fica, mais cara fica a ausência dessa certificação. Meio que a ideia de custo de oportunidade, né. E claro, mais pressão você coloca em cima de você mesmo para passar de primeira, né, quando decide tirar. E é como se, assim, tivesse aquela ideia, daquela pressão, né, "Eu preciso tirar essa prova", e aí complica um pouco, né. Então os 2 extremos, eles têm o mesmo resultado. Ou você não tira, ou tira na hora errada, sabe. E a consequência é a mesma, você não consegue realmente aproveitar os benefícios que a certificação te traz para sua carreira, tá. Então, Luísa, né, quando é o momento certo realmente de tirar, a certificação, né? E não é sobre anos de experiência, tá? Não pensem desse jeito. É sobre maturidade de projeto. Você já liderou algo do começo ao fim? Com stakeholders ou partes interessadas reais ali, que tinham opinião conflitantes, que teve conflito? Com risco real, né, dentro ali do seu projeto, que ameaçou as entregas do projeto, que ameaçou o sucesso do projeto. Uma entrega que dependia de pessoas que não eram necessariamente subordinadas a você, né, subordinadas diretas. Se a resposta para essas perguntas for sim, você já tem, né, a experiência que o PMP quer validar. Eh, o o que falta para você é o papel. Então busque entender o nível de maturidade de vocês em gestão de projetos. E tem mais uma camada que pouca gente fala, né, é o timing da carreira. Ele precisa fazer sentido estrategicamente. Não é só: "Eu já sei o suficiente para passar", tá, não pensem que é só isso. Agora é o momento em que essa certificação realmente vai abrir as portas certas para onde eu quero ir, tá. No meu caso, foi exatamente isso. Eu tinha já aí anos de experiência, na parte de gestão de projetos,
bem focada em desenvolvimento de produto, de vidros automotivos aí para empresas como Toyota, Honda, Tesla, entre outras, né. E já participei já gerenciei equipes em vários países, projetos, com vários países relacionados, e o que eu não tinha ainda é o que eu gosto de chamar do idioma formal da gestão de projetos, que resume tudo isso, né, numa credencial que qualquer recrutador do mundo reconhece em 2 segundos, né. Não só recrutadores, né, as pessoas do mundo da gestão de projetos reconhecem, a certificação, né. E eu tirei o PMP agora em 2026, enquanto estou fazendo meu MBA em gestão de projetos, eh, não porque eu precisava, né, mas porque era um momento que isso faz sentido estrategicamente, para eu consolidar tudo que eu já vivi desses últimos 10 anos e para construir o que vem para frente, entende. Então eu tenho um plano e essa certificação ela está alinhada com esse plano. Não foi só buscando: "Ah, quero um aumento ou quero uma outra posição no mercado", né. Ela foi olhando para o passado e olhando para o futuro. Agora, né, vamos lá, antes dos números, de eu passar números do mercado, deixa eu te contar um negócio que eu não vi ninguém falar, para ser bem sincera, aqui no YouTube, antes de começar a estudar, tá. A jornada do PMP ela não é linear, não é estuda "X horas por semana por 3 meses e passa". O que eu percebi, né, é que é uma curva. A semana um você abre o material e pensa: "Isso tudo eu já sei na prática". E é uma sensação até, assim, relativamente boa, né. Aí na semana 3 você faz o primeiro simulado, por exemplo, né, e leva um choque de realidade. As questões elas não são sobre o que você sabe, né, ou o que você faz no dia a dia, elas são sobre pensamento, raciocínio. E claro, seguindo as boas práticas do PMBOK. E é aí que você percebe, né, que saber na prática e saber responder no formato do PMI são coisas diferentes, tá. Aí as semanas vão passando, na semana 6 e 7, por exemplo, é onde eu vejo que muitas pessoas desistem, né, ou entram em pânico, porque a pressão acumula, os simulados ainda não estão no percentual que você queria, né. E a prova parece cada vez maior do que era quando que você começou lá na semana um que você sentia que você já dominava tudo, né. Na semana 8 em diante, se você não desistiu, né, eu acho que aí é o ponto onde a chavinha vira. Os padrões de raciocínio, eles começam a fazer sentido, sabe. Você começa a ter maturidade na prova, os percentuais no simulado eles sobem, você começa a sentir que está realmente pronto e preparado. Eu vou mostrar os meus números reais de simulado no próximo vídeo, colocar aqui na tela, para vocês verem a evolução, né. Do meu primeiro percentual, diminuiu um pouco no meio, depois aumentou, tá. Porque eu acho que ver a curva real de alguém é mais útil do que qualquer, assim, conselho genérico, estude "X horas por semana, faça isso e isso", ok. Pra vocês verem que não é um mundo, assim, ideal, tá. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de dar o like, deixar o like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal, né. E me diz também, claro, se você está gostando ou não dos vídeos, eu consigo entender melhor o que eu preciso melhorar, tá. Agora voltando um pouquinho, né, os dados realmente, tá. Antes de você decidir se deve investir tempo e dinheiro nisso, né, você merece saber o que o mercado está dizendo, né, um pouco do contexto do mercado, tá. Eu vou começar pelo que eu acho mais impactante. O Brasil é o nono país do mundo, em número de PMPs, tá. Nós somos uma das maiores economias do planeta, basicamente, em certificação de gestão de projetos. Isso diz muito sobre como o mercado brasileiro, né, valoriza essa credencial. Mas aqui vem, né, o número que muda realmente a perspectiva, tá. No Brasil são cerca, esse número pode já ter sido atualizado, estou falando agora, em abril de 2026.
São cerca de 15.000 profissionais certificados PMP. Num país, né, de 215 milhões de pessoas, com um mercado de trabalho enorme em gestão de projetos, 15.000, na minha visão, é muito pouco ainda. Isso que a certificação ainda, por isso, né, isso significa, né, que a certificação ainda é um diferencial real. Não é, assim, uma commodity, né, todo mundo vai ali e compra. No mundo, né, o PMI registra mais de 1,5 milhão de certificados PMP ativos e, se eu não me engano, são 214 países, tá. E olha esse dado que eu acho aqui fascinante. Eu vou colocar aqui na tela um gráfico que a Jump fez, que mostra, né, os países, os percentuais, e a China lidera com quase 37% dos certificados globais, seguido pelos Estados Unidos com 26%. O Brasil aparece aí com cerca de 1% dos certificados globais, e ainda temos muito espaço aí para crescer, tá. Agora o que realmente, digamos assim, importa, né, pra sua decisão. Profissionais com PMP ganham em média 33% a mais do que seus pares não certificados. E 61% dos certificados reportaram aumento de salário de pelo menos 5% no último ano que passou, tá. E não é só sobre salário, é o acesso, né. É como você aparece numa busca de recrutador, é como você se posiciona, né, numa negociação de proposta. A certificação te dá isso, te dá uma força. É a diferença entre ser, né, uma candidata óbvia ou a candidata que precisa se explicar, sabe. A que tem a certificação, ela já tem ali uma validação, digamos assim. A projeção é que o mercado vai precisar de quase 30 milhões, se eu não me engano, de novos profissionais de projetos até 2035. Eu vi isso no Summit do PMI São Paulo ano passado, ok? A demanda ela está crescendo muito mais rápido do que a oferta de profissionais realmente certificados. Isso é uma janela, né, de oportunidade. As janelas se fecham, então aproveitem. Então, resumindo, o que você precisa saber aqui, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Cedo demais queima uma certificação que precisa de experiência real para fazer sentido. Tarde demais desperdiça janelas de carreira, né, de momento que não voltam. Então não deixe passar o timing. Não faça cedo, não faça tarde, tá? O momento certo, né, não é sobre anos de currículo, é sobre maturidade de projeto. Então você pode fazer depois de ter 5 anos trabalhando, 10 anos, 15 anos. O ponto é maturidade e clareza em gestão de projetos. Os números mostram que o PMP ainda é um diferencial real, principalmente no Brasil, tá? Tem poucos profissionais comparado ao tamanho do mercado, e o mercado vai precisar de muito mais, tá? E quem tiver essa credencial vai estar do lado certo dessa equação, claro, vai se beneficiar. No próximo vídeo dessa série, é uma série de 5 vídeos, esse é o segundo vídeo, eu vou abrir o meu processo de preparação completo. Cursos, simulados, os percentuais reais dos meus simulados do começo ao fim, o que funcionou e o que eu também teria feito diferente, tá? Porque transparência é um mínimo que você merece antes de tomar essa decisão. E antes de eu fazer, eu pesquisei bastante, eu acho que tem muita informação que mostra um mundo perfeito e não é bem assim, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho de notificações, né? O próximo vídeo é onde a coisa fica mais prática de verdade. Te vejo lá.